Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas às nossas aulas de Medicina Legal. E nesta aula, composta por um bloco, nós vamos estudar um tema importante para a nossa prova, que é o tema da ética médica pericial. Esse tema ética pericial, quando ele aparece na prova, ele costuma aparecer junto com o tema perícias e peritos, porque ele regulamenta, do ponto de vista ético, a atividade pericial. Então, quando a gente tem determinado assunto, determinada questão numa prova de medicina legal, que envolve um edital que traz o tema ética médica, o tema ética médica ele é muito mais amplo, ele está presente no Código de Ética Médica como um todo, e também em outras regulamentações normativas dos Conselhos Regionais de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, que regulamentam o exercício ético da profissão. Mas, de forma geral, Código de Ética Médica como um todo. Quando a gente fala de ética médica pericial, é porque nós temos também um capítulo do Código de Ética Médica que fala da atividade pericial. Então, a gente foca mais, de forma mais específica, as questões envolvendo a normatização da atividade do médico perito. Seja ele perito em qualquer ramo, pode ser um perito judicial, seja ele um perito médico legista, servidor público efetivo das carreiras das polícias civis dos estados. Então, falando aqui nesse tema sobre ética médica pericial, nós vamos abordar principalmente o capítulo do Código de Ética Médica, que trata de forma específica sobre atividade pericial, mas fiquem atentos. Esse tema, como eu disse, com frequência aparece na questão da nossa prova, junto do tema perícias e peritos. Então, o examinador pode colocar, por exemplo, em alguma alternativa, algum dispositivo do Código de Processo Penal sobre o tema perícias e peritos, e em outra alternativa da mesma questão, algum dispositivo sobre a normatização do exercício da profissão pericial, que está presente no Código de Ética Médica. Então, vamos justamente a essa disciplina, e nós vamos lembrar que o Código de Ética Médica é uma resolução emitida pelo Conselho Federal de Medicina, que já teve outras edições anteriores, essa edição que está em vigor. E ele vai trazer normas deontológicas e disseológicas. A deontologia médica são os deveres do médico no exercício da profissão. Já a disseologia médica trata dos direitos do médico no exercício da profissão. É claro que nós teremos um número muito maior de normas no Código de Ética Médica, que envolve a regulamentação dos deveres do que propriamente os direitos. Claro, nossa profissão é uma profissão extremamente regulamentada, mas nós temos também os direitos na disseologia médica, lembrando que aqui também nós temos a Lei 12.030 de 2009, que traz as questões referentes à autonomia técnica, administrativa, conferida por lei ao perito, que essa lei vai falar das perícias oficiais no ramo criminal. Então, claro, essa autonomia no exercício pericial, tanto técnica como administrativa, ela também é garantida por lei, é um direito também do médico perito, e a gente vai ver que nós temos dispositivos no Código de Ética Médica que vão também mencionar questões referentes a essa autonomia. Então, neste bloco, nós vamos focar no capítulo 11 do Código de Ética Médica, que fala sobre auditoria e perícia médica. Embora a auditoria não seja propriamente objeto aqui da nossa discussão, a perícia médica é. E a perícia médica, como eu disse, em qualquer âmbito, no âmbito judicial ou também no âmbito da perícia médica oficial, do perito médico legista concursado das polícias civis. Então, vamos lá. Abordando especificamente esse capítulo, ele vai falar, o Código de Ética Médica, ele é trazido, na maior parte das vezes, em vedações. É vedado ao médico fazer determinada conduta, é vedado ao médico, é proibido ao médico. Essa é a estrutura principal do Código de Ética Médica. Então, nós vamos começar justamente do artigo 92, que inicia esse capítulo, dizendo que é vedado ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal, isso aqui que tem a ver com a gente, laudo pericial e verificação médico-legal, caso não tenha realizado pessoalmente o exame. Protege-se, por meio desse dispositivo, o princípio da pessoalidade do ato médico.
E aqui eu estou falando da pessoalidade do ato médico de forma geral, mas é claro que este dispositivo se aplica à perícia. E lembrem-se que a perícia médica é um ato médico. Portanto, o perito não pode violar o princípio da pessoalidade do ato médico. Ele apenas pode assinar laudo pericial ou de verificação médico-legal, ou até mesmo uma declaração de óbito, que é um documento que está relacionado a uma verificação médico-legal, quando ele realizou pessoalmente o exame, quando ele pessoalmente examinou o cadáver, por exemplo, no caso da declaração de óbito. Documento importantíssimo que nós estudamos também em tanatologia forense. Quem é o médico responsável pela emissão da declaração de óbito? Nós vamos estudar isso em tanatologia forense, mas no primeiro momento, o médico que verificou pessoalmente aquele óbito, de acordo com o artigo 92 do Código de Ética Médica, princípio da pessoalidade do ato médico. Vamos prosseguir com outra vedação que está disposta no artigo 93. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa da sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. A questão da empresa aqui diz mais respeito à auditoria. Para nós é importante lembrar aqui da questão do perito. Então, você não pode ser perito do seu próprio paciente, de pessoa da sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influenciar no seu trabalho. Preserva-se aqui os princípios da imparcialidade e isenção da atividade pericial. O perito tem que ser imparcial, tem que ser isento em sua atividade pericial. Agora, fiquem atentos com uma pegadinha de prova que aparece com frequência quando esse artigo é cobrado. As bancas examinadoras colocam na alternativa a seguinte frase: é vedado ao médico ser perito ou auditor ou assistente técnico do próprio paciente, de pessoa de sua família e por aí vai. Quando a banca examinadora insere o assistente técnico, está errado, pessoal. Atenção para isso aqui, asterisco no seu material, frequente pegadinha de prova. Por quê? Porque o assistente técnico não está obrigado à imparcialidade. Lembrem-se, quem é o assistente técnico? O assistente técnico é aquele perito indicado pela parte no processo, pelas partes. O autor indica o seu assistente técnico, o réu indica o seu assistente técnico, e são profissionais, peritos que vão ser responsáveis por auxiliar aquela parte a interpretar os autos processuais, a interpretar o resultado da perícia oficial, da perícia do juiz ali, em seu favor, né? A interpretar achados que sejam favoráveis à parte em favor da qual ele está atuando. Então, o assistente técnico não está regido pelo princípio da imparcialidade. Ele não é obrigado a ser isento e imparcial. Muito pelo contrário, o assistente técnico ele é escolhido pela parte, portanto, ele é parcial. Então, você tem que se familiarizar com a forma que a norma está descrita na lei, no caso aqui na resolução, no Código de Ética Médica, porque, primeiro ponto, é muito frequente que as bancas examinadoras coloquem exatamente a literalidade do dispositivo. Segundo ponto, é frequente também que ela insira algumas palavras que tornam a alternativa errada. E o principal aqui, repito, no artigo 93, é inserir o termo assistente técnico. Está errado. A vedação é ao perito e não ao assistente técnico. Então, eu posso ser nomeada assistente técnica num processo em que alguém da minha família está sendo processado? Sim. De um paciente que eu já o atendi, que eu já tratei desse paciente? Sim, eu posso ser assistente técnica nesse caso, porque eu não preciso ser imparcial. O que eu não posso ser é a perita judicial ou a perita oficial daquele caso. O perito oficial, o perito judicial, ele precisa preservar a isenção, a imparcialidade, a ausência de qualquer outra interferência que possa influenciar na sua avaliação pericial, ok? Vamos prosseguir. Artigo 95, ele diz que é vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacia de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. Percebam o seguinte, atenção a isso aqui também, porque vocês com frequência acabam errando quando isso aparece na prova.
nós estamos colocando aqui uma norma como uma vedação. Ou seja, é um dever do médico, já que é proibido a ele fazer exames nessas condições, é um dever do médico respeitar o Código de Ética Médica que regulamenta a sua profissão. E, nesse caso também, é um direito do médico não realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos dentro de presídio, penitenciária, delegacia de polícia, enfim. Visa-se proteger aqui a autonomia do médico. Também a autonomia, a ausência de qualquer tipo de interesse, a ausência de qualquer tipo de influência externa no ato médico pericial. Então, percebam o seguinte, isso é um pouco polêmico, sim, porque vocês podem falar assim, professora, mas na minha cidade, no interior do estado, eu já vi profissionais que não têm um lugar específico para ele atuar, ele já fez um exame pericial dentro da delegacia. Pessoal, o que já aconteceu, ou você já viu acontecendo na prática, esquece no momento de fazer uma prova objetiva em que há uma norma determinando o que deve ser feito. Então, nós temos aqui uma norma que fala que é vedado ao médico realizar exames nessas circunstâncias. Por quê? Porque quer se preservar a autonomia do médico e a ausência de qualquer outro fator que possa influenciar o médico e gerar algum conflito de interesse. Algum outro profissional de hierarquia superior que está ali naquela questão e está observando o exame, enfim. Isso poderia interferir, de certa forma, na autonomia do médico na sua atividade pericial. Então, entendam isso. A gente tem que fazer aqui uma prova e acertar a prova. O que você já viu acontecendo na prática não corresponde ao que está colocado na norma. E não é só o Código de Ética Médica que traz essa vedação. Nós temos uma outra resolução do Conselho Federal de Medicina, que é antiga, mas que continua em vigor, que traz as mesmas questões. Essa é a resolução do CFM 1635 de 2002. Então, no artigo 1º, que eu não registrei aqui, a mesma redação que nós estudamos anteriormente, a mesma redação que está aqui, do artigo 95, está no artigo 1º dessa resolução, que continua em vigor, mesmo sendo uma resolução antiga. E o artigo 2º, ele prossegue. Ele traz a disposição de que é vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos contidos através de algemas ou qualquer outro meio aí de contenção física, exceto quando o periciando oferecer risco à integridade física do médico perito. Pessoal, protege-se aqui também a isenção na relação médico-perito-periciado ou periciando, né? Então, por mais que a relação entre o perito e o periciando e o periciado seja um pouco diferente daquela relação clássica médico-paciente que se observa na medicina assistencial como um todo, nós temos aqui um ato médico. Um médico e um paciente, entre aspas, que nós vamos chamar aqui de periciado ou periciando, em que há uma relação ali, propriamente, que envolve o exercício ético da profissão, que se cria uma relação ali de confiança para que o periciando possa expor ali o que está ocorrendo com ele também. Então, vejam, o Código dispõe que é vedado ao médico realizar exames em pessoas algemadas, contidas, quando isso for desnecessário, porque ele coloca aqui uma exceção, exceto quando o periciando oferecer risco à integridade física do médico perito. Então, ou seja, a autonomia do médico perito, nesse caso, na sua atividade pericial. Cabe ao médico justificar se ele entender que ele precisa manter as algemas, por exemplo. Então, se ele entende que o periciando está agressivo, oferece algum risco, e ele justificadamente registra isso nos seus registros, né, daquele exame pericial, ele pode manter de forma justificada. Mas se essa contenção física for desnecessária, o Código traz uma proibição, né? As normas éticas profissionais trazem uma vedação nessa realização de exame em pessoa contida fisicamente, quando isso for desnecessário, a autonomia, a relação médico-periciando, ok? Então, fiquem atentos a isso também. Prosseguindo aqui em relação ao nosso tema, o artigo 96 do Código de Ética Médica traz uma outra vedação que eu já vi caindo uma vez só em prova, mas, enfim,
pode estar presente na prova, porque nós estamos falando do tema perícias e peritos, ética pericial, atividades do perito, né? Então, é um tema que envolve a medicina legal. É vedado ao médico receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa. Não vamos tirar a glosa aqui, porque a gente não está falando de auditoria, tá? Então, receber remuneração ou gratificação por valores vinculados ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor. Por que que o médico não pode receber uma remuneração adicional de forma vinculada ao sucesso da causa? Porque o médico não pode garantir resultado. Garantir resultado é proibido na medicina. Nós temos na medicina uma obrigação de meios e não uma obrigação de resultados. O que é uma obrigação de meio? O médico, assim como o advogado, ele tem uma obrigação normativa de usar todos os meios que estão à disposição dele, de acordo com a ciência, enfim, para buscar o melhor resultado para aquele paciente, para aquela causa. No caso do perito, no caso do assistente técnico, enfim, para buscar um resultado que seja adequado. Os meios, ele tem a obrigação de usar os meios na tentativa de buscar uma verdade possível, né? A busca da verdade processual é um dos elementos aí que justificam a realização da prova. Então, a obrigação é de meios e não de resultado. Um médico, um advogado, ele não pode prometer resultado. Eu prometo que o seu resultado vai ser adequado no processo. Eu prometo que você vai ganhar essa causa. E por essa promessa eu vou receber uma vinculação, uma gratificação adicional. Não. Um médico no exercício da profissão não pode prometer também um resultado de uma cirurgia. Eu prometo, eu garanto que a sua cirurgia plástica, você vai ficar com esse aspecto físico, não. Ele garante meios, ele garante que ele vai usar todos os meios que estão ali à disposição na ciência para que possa buscar atingir um resultado favorável. Isso é diferente de prometer o resultado. Então, por isso que não se pode vincular uma remuneração ao sucesso da causa, ao resultado da causa processual, como a gente está falando aqui no caso de perito, ok? Agora, percebam uma questão. Há alguma incompatibilidade deste dispositivo que a gente acabou de estudar com a determinação judicial que os honorários periciais sejam pagos ao final pela parte vencida? Então, vamos entender isso. Vejam, no processo é comum que aconteça que o juiz determine que os honorários do perito sejam pagos pela parte, ao final, pela parte que perdeu o processo, pela parte vencida. Ela venceu, ela vai arcar com os custos do processo, que envolvem também os honorários periciais. Será que é incompatível essa determinação com a vedação do Código de Ética Médica? E eu já respondo para vocês que não. Atenção, não há nenhuma incompatibilidade entre o artigo 96 e esta distribuição processual do ônus da prova, né? Do ônus processual, enfim. Trata-se apenas realmente de uma distribuição de ônus processuais. Uma distribuição determinada e judicialmente pelas normas processuais. Então, o fato dos honorários do perito serem pagos por quem perdeu o processo, vejam, o perito não está garantindo nenhum resultado. O perito não está recebendo nenhuma remuneração vinculada ao sucesso da causa. Só se está observando uma distribuição de custas e de ônus processuais de acordo com a regulamentação que rege a atividade processual judicial. Então, os artigos, os dispositivos, essas normas são plenamente compatíveis. Isso já foi cobrado em prova de medicina legal, ok? Vamos prosseguir, vamos com mais um dispositivo com o artigo 97, né, do Código de Ética Médica, desse capítulo que estamos estudando. É vedado ao médico autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo no último caso em relação aos procedimentos terapêuticos, em situações de urgência, emergência
ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando por escrito o fato ao médico assistente. Então, aqui nós estamos tratando do respeito aos colegas, do respeito aos demais médicos. Lembre-se que o Código de Ética Médica, ele também tem artigos, dispositivos, capítulos que tratam da relação do médico com outros médicos, da relação do médico com outros profissionais da saúde. Então, o respeito aos colegas, a autonomia do ato médico, tudo isso está sendo protegido por esse dispositivo. E esse dispositivo diz respeito para nós aqui na atividade da perícia a seguinte questão. O médico perito, quando ele está fazendo uma perícia de determinado periciando, que é um paciente, ele não pode alterar, ele não pode modificar o tratamento instituído a esse paciente pelo médico assistente. Então, suponhamos que aquele paciente tem um médico assistente, tem uma doença, está fazendo um tratamento. Esse paciente será periciado por mim, ele é meu periciando. Durante a perícia, eu não posso alterar o tratamento dele, falar, não, esse remédio que você toma aqui, eu acho pouco adequado, eu vou prescrever esse aqui para você. Não, perito não é médico assistente. Ok? Perito não é médico do paciente. O perito está buscando ali uma isenção, uma imparcialidade, a formação da prova, a busca da verdade possível no âmbito processual e não tratar aquele paciente. Então, é vedado ao médico perito fazer qualquer modificação propedêutica ou terapêutica em relação ao paciente que ele está periciando, exceto em situação de urgência, emergência e risco iminente de morte, é claro. Se eu estou fazendo uma perícia em um periciando que tem um problema de saúde e a gente está avaliando essa questão, eu não posso alterar o tratamento dele, mas se durante a perícia ele tem um quadro agudo, ele tem uma crise aguda desse quadro, ele desmaia, acontece alguma coisa com ele, enfim, eu não posso me omitir, ficar lá de braço cruzado, eu sou perito. Não, eu sou médica, e o médico tem o dever de agir. Senão, eu posso incorrer, inclusive, em crime de omissão de socorro, ok? Então, se tiver urgência, emergência, iminente perigo de morte, eu posso agir, mesmo do ponto de vista terapêutico, durante a realização de uma perícia. Essa é a única exceção. E depois eu devo comunicar por escrito o fato ao médico assistente do paciente, que eu fiz algum tipo de atividade que, de certa forma, pode ter alterado o tratamento dele, mas porque eu fui obrigada a agir, porque aconteceu durante a perícia uma situação de urgência, de risco de morte, enfim. Isso é óbvio. Vamos lembrar que, do ponto de vista da ética médica, as situações de urgência, de emergência, de risco de morte, elas são exceção a diversas normas que regulamentam a profissão. Então, o médico deve fazer aquilo, exceto na situação de risco de morte. É vedado ao médico fazer determinada coisa, exceto na situação de risco de morte. Tá? Então, as situações de urgência, emergência e risco de morte são frequentes exceções aos deveres profissionais. Vamos prosseguir também com o artigo 98. É vedado ao médico deixar de atuar com absoluta isenção, quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência. Muito bem, nós estamos falando aqui mais uma vez do princípio da isenção, que está aqui, da imparcialidade e da objetividade. Lembrem-se que quando falamos da objetividade, a gente lembra do visum e repertum. E nós temos aqui uma ideia que traz isso também. É vedado ao médico, perito, ultrapassar os limites de suas atribuições. Ou seja, ele precisa ser isento, imparcial, objetivo. Ele vai ver, vai reportar, vai contribuir na construção ali daquela prova. Ele não pode julgar, defender, decidir coisas que estão fora da sua atribuição pericial. Isso está determinado aqui pelo artigo 98. E vamos ver também que tem um parágrafo único, o médico tem direito à justa remuneração pela realização do exame pericial, claro, né? Mas lembrando que o médico perito oficial, médico legista, concursado da Polícia Civil, ele recebe os seus subsídios. O subsídio garantido em lei e previsto no edital do concurso, ok? Ele não vai receber, obviamente, por cada perícia que ele faz, mas ele já tem a justa remuneração pelo exercício do seu cargo público. Muito bem. Então, percebam que a gente discutiu aqui o capítulo que se refere às questões que são específicas da atividade pericial. Mas lembrem-se, qualquer violação, não só a esses artigos, mas a qualquer outro dispositivo
do Código de Ética Médica ou das normas éticas dos conselhos de medicina, podem gerar um processo ético profissional. Ok? Então, esse médico é processado no âmbito dos conselhos regionais de medicina, ele é julgado pelos seus pares, porque os conselheiros que julgam o processo também são médicos, e podem ser aplicadas aos médicos penas disciplinares. Então, o médico que infringiu algum desses artigos, ele vai sofrer uma sindicância, uma investigação no âmbito do conselho, pode gerar um processo ético profissional e, ao final, ele pode ser absolvido ou ele pode ser condenado. A condenação pode envolver 5 diferentes penas disciplinares. A pena A é a advertência confidencial em aviso reservado. A pena B é a censura confidencial em aviso reservado. A pena C é a censura pública. Então, aparece ali no jornal do CRM, em jornais de circulação ali no meio, uma notinha com a censura pública, que aquele médico foi condenado porque violou os artigos A, B, C, X, Y do Código de Ética Médica. Nós podemos ter também a suspensão do exercício profissional por até 30 dias e também a cassação do exercício profissional. E essa cassação, obrigatoriamente, tem que ser referendada ad referendum do Conselho Federal de Medicina, do CFM, porque esse processo é feito, processo ético profissional, PEP, ele é feito no âmbito dos conselhos regionais, CRM, Conselho Regional de cada estado. O médico pode recorrer ao federal, mas na pena E, quando ele é cassado, obrigatoriamente, independentemente de recurso, o processo tem que ir ao CFM. O CFM tem que confirmar obrigatoriamente essa cassação feita no Conselho do Estado. Advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, penas A e B, são muito parecidas, né? O médico vai receber uma cartinha na casa dele. Mas existe uma gradação ali de gravidade, ok? Censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias e cassação. Percebam que a cassação vai acontecer em situações que sejam graves. E o médico cassado, ele pode voltar a exercer a medicina? Não. Ah, mas o médico cassado pode fazer outro vestibular e cursar a medicina de novo e exercer? Não, porque ele foi cassado da possibilidade de exercer a medicina. Não foi cassado só aquele diploma dele, não. Ele vai lá e faz outro curso e ganha outro diploma de médico. Não, ele não pode mais se registrar em nenhum conselho, não pode mais exercer essa profissão medicina, ok? Fiquem atentos também com a reabilitação. Há previsão de reabilitação no PEP, no processo ético profissional médico? Sim. Então, muito bem, para começar, o que é reabilitação? Reabilitação é um instituto criado pelo direito penal, tá? O Instituto do Direito Penal, que é trazido aqui também para outros ramos, né? Aqui no caso administrativo, ético profissional, que é a retirada de todos os antecedentes criminais daquele indivíduo um tempo depois do cumprimento da sua pena, né? A gente não tem no país penas perpétuas, isso é uma garantia constitucional. As penas, não temos no Brasil pena de morte, pena perpétua, né? Então, depois que passa determinado tempo, que o médico cumpriu, ou que a pessoa condenada por qualquer outro processo cumpriu a sua pena, passa-se determinado tempo, ela pode solicitar a retirada dos apontamentos nos seus registros anteriores. É como se ela fosse, entre aspas, limpar a sua ficha de antecedentes. Isso pode ser feito no âmbito do CRM? Sim, eu fui condenada a determinada pena, eu cumpri a pena, passaram-se determinados anos, eu solicito ao conselho que me reabilite, que retire o meu histórico de antecedentes, que limpe a minha ficha, como se eu não tivesse, né, aquilo não tivesse existido. Então, fiquem atentos que é possível, sim, a reabilitação também no PEP médico. 8 anos após o cumprimento da pena. Que pena? Aquelas penas que a gente viu no slide anterior. Ok? Por meio de requisição do médico, agora, exceto
para a pena E. Claro que a pena E não pode ser reabilitada. Qual que é a pena E? É a pena de cassação. Ah, eu fui cassada, 8 anos depois eu peço para limpar tudo e volto a exercer. Não, eu fui cassada. Então, existe reabilitação. Eu posso pedir para limpar os meus antecedentes, limpar a minha ficha, 8 anos após o cumprimento da minha pena. Depende de qual foi, 8 anos se passaram, eu solicito isso, exceto se eu tiver sido cassada. Atenção, porque antes, nas redações anteriores do Código de Processo Ético Profissional, o tempo de reabilitação era de 5 anos. Isso foi revogado, hoje é de 8 anos para que o médico possa pedir para limpar os seus antecedentes condenatórios no Conselho de Medicina, ok? Bom, para finalizar aqui, vamos lembrar que existem vários outros postulados ético-periciais, né? Além da autonomia, da isenção, da imparcialidade, da objetividade, o médico tem que estar sempre atualizado. Todos esses são princípios que norteiam a atividade pericial. E alguns aqui que vocês ouvem falar menos. A exceção pode ter tanto valor quanto a regra. Deve-se sempre desconfiar dos sinais patognomônicos, aqueles sinais que são absolutamente específicos de determinadas condições. Um ou outro é patognomônico na medicina, mas a maior parte são sinais que podem aparecer em outras situações. Deve-se seguir o método cartesiano, né? Dividir o pensamento, ordenar as ideias, fazer as questões de forma objetiva e clara. E para a gente finalizar esse bloco, vamos lembrar também, agora falando de crime, né? A gente estava falando até agora de infração ética ao Código de Ética Médica, mas existe um crime disposto no Código Penal, no artigo 342, falso testemunho ou falsa perícia. É crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito e outros profissionais, tanto em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Então, esse crime é um crime que existe na forma dolosa, ele é um crime doloso, ou seja, o médico sabe claramente, tem a intenção de fazer uma afirmação falsa na sua atividade pericial, né? Então, ele não existe na forma culposa. Na forma culposa, não. Se o médico fez uma afirmação na perícia que não corresponde à atualização da sua ciência, porque ele não sabia, não estava atualizado, ele não incide no crime de falsa perícia, porque ele fez isso por imperícia, por culpa. Não existe o crime de falsa perícia na forma culposa, só na forma dolosa, quando ele faz com intenção de alterar a verdade. Isso é crime, ok? Agora, se ele faz uma falsa perícia, entre aspas, de forma culposa, porque ele não está devidamente atualizado, ele pode sofrer algum tipo de punição no âmbito ético profissional, mas não no âmbito criminal. Ele não vai para a cadeia, ele não tem pena de reclusão se ele fizer uma falsa perícia por ato culposo, apenas se ele tiver a intenção, aí, o dolo específico ali para poder fazer uma afirmação falsa pericial. Ok, pessoal? Com isso eu fecho esse tema, te aguardo em uma próxima oportunidade. Até lá.